Não faça isso. Esse vídeo é para te dizer coisas que você realmente não deve fazer aqui na Argentina. Eu vou te dar várias dicas, mais de 10. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para mais um vídeo. Você que já conhece meu canal sabe que eu falo sobre a Argentina. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, não perca essas 10 dicas que eu vou te dar. Aliás, são mais de 10 dicas que eu vou te dar também, dicas bônus. Não faça isso quando você vier à Argentina. Trocar dinheiro no aeroporto. Por quê? Você não deve trocar dinheiro no aeroporto porque o câmbio praticado no aeroporto é muito desfavorável para o brasileiro que traz real em espécie aqui na Argentina. Existe uma maneira muito melhor de fazer seu câmbio. Você pode enviar previamente, por exemplo, para uma unidade da Western Union e conseguir um valor muito melhor baseado no real. Você sabia disso? Então vamos para a minha segunda dica. Gostou da minha primeira dica? Então segura que tem várias dicas, inclusive muitas delas relacionadas a trazer dinheiro aqui para a Argentina. Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal, porque eu sempre gosto de falar sobre esse assunto e essa semana eu vou subir outros vídeos também sobre isso, vou fazer lives e você não vai querer deixar de aproveitar essas dicas que eu considero valiosas para quem vai morar e para principalmente você que está vindo como turista. Então a minha segunda dica é o seguinte: muita gente acredita que trazendo dólar aqui para a Argentina pode realmente pagar as contas usando notas de dólar. Não faça isso. Muito embora alguns lugares até aceitem dólar, legalmente eles não são obrigados a aceitar dólar, né? A moeda corrente aqui é o peso argentino. E se realmente você conseguir encontrar um lugar que aceite usar a moeda dólar para o pagamento, certamente o câmbio não vai ser favorável. Por exemplo, o próprio supermercado Coto, que eu tenho inclusive vários vídeos que eu faço no supermercado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a vez que eu fui fazer compra no Coto e gravei para você para conhecer os preços. Lá eles aceitam dólar, mas a cotação é muito ruim. Então não faça isso. Tem gente que até quer pagar táxi com dólar. Não faça isso. O dólar é uma moeda muito requisitada aqui na Argentina, muito desejada. Então, se por acaso você trouxer dólar, o que você tem que fazer é trocar numa casa de câmbio ou com algum argentino amigo seu, porque eles também gostam muito de comprar dólar e certamente vão te pagar até melhor do que numa casa de câmbio. Gostou? Beleza, vamos para a terceira dica também sobre dinheiro. Outra coisa que você não deve fazer, e com isso você vai proteger bastante suas finanças, é não sacar pesos em caixa eletrônico com o seu cartão de débito do Brasil. Sim, isso é possível e acaba sendo muito bom caso você tenha uma necessidade extraordinária. Você fica feliz sabendo que você pode simplesmente meter o seu cartão de débito do Brasil em um caixa eletrônico que seja da rede Banelco aqui na Argentina e o caixa eletrônico vai te cuspir pesos. Isso é muito legal, eu mesma já fiz isso várias vezes, principalmente quando eu vim morar aqui na Argentina. Mas não vale a pena, sabe por quê? Nesse tipo de transação, o valor que é entregue a você é relativo ao câmbio oficial e você ainda tem que pagar IOF e uma taxa por estar fazendo essa extração internacional. Então, realmente não vale a pena. Você vai perder mais de 50% do valor de câmbio real que a gente faz aqui, né, que é pelo câmbio Bull. Então, é uma dica muito importante para que você tenha em conta. E ainda tem mais dicas sobre dinheiro. Quer saber a próxima? Olha, minha outra dica ainda vai nessa seara financeira. Eu sei que é muito bom em viagens a gente fazer o uso de cartão de crédito, né? É mais prático, você se sente seguro, mas sinceramente eu não recomendo que você faça isso aqui na Argentina. Uma das graças de você vir aqui é você justamente aproveitar como o nosso câmbio é favorável em relação ao real e com isso você acaba tendo um poder aquisitivo muito maior. Então quando você paga um restaurante, principalmente uma conta cara, como o Dom Julio, por exemplo, né, que é um restaurante que eu super recomendo, é uma maravilha, é realmente um dos melhores restaurantes do mundo, você paga a conta, faz a conta, fala, nossa, nem saiu tão caro, você está pensando em real.
mas ele vai te sair o dobro se você pagar com cartão de crédito. Usar o cartão de crédito internacional, ou seja, o seu cartão de crédito do Brasil aqui na Argentina, é exatamente a mesma coisa daquilo que eu falei na dica anterior, que seria sacar dinheiro pelo caixa eletrônico. Não vale a pena, o melhor é você realmente trocar o seu dinheiro por dinheiro vivo, que aqui a gente fala efetivo, e pagar al contado, pagar em cédulas de peso. Olha, essa dica vale ouro e se você me acompanha nas lives, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Não alugue apartamento na Argentina estando no Brasil, isso é roubada, você não deve fazer isso, eu tô falando isso de coração para você. Se você quiser alugar um apartamento pelo Airbnb ou reservar um hotel, não tem problema. O problema é que mesmo o turista ou até mesmo aquela pessoa que vai morar na Argentina tem a tentação de já alugar um apartamento, né, temporário, estando no Brasil. Isso não é legal, é bem arriscado. Eu realmente sugiro que se você fizer uso desse tipo de pagamento pela internet, que pelo menos escolha a plataforma Airbnb, que eu considero uma plataforma segura. Já aluguei vários apartamentos quando viajava para o exterior, e inclusive aqui na Argentina mesmo eu já aluguei quando eu precisei mudar de um apartamento para o outro. Então essa é minha dica, não alugue estando no Brasil. Outro conselho que eu te digo para que você não faça é que não inicie a sua radicação estando no Brasil. Às vezes, algumas pessoas procuram os consulados, né, da Argentina no Brasil e iniciam ali a sua tramitação para que elas possam obter o documento necessário para viver na Argentina. Não é comum isso. Normalmente a gente faz a nossa radicação em solo argentino. Inclusive para você fazer ela online, que é o jeito que eu recomendo, de fato a pessoa precisa estar em solo argentino porque essa informação é cruzada com migrações, eles sabem quando você deu entrada no país. Mas não é disso que eu estou falando não, é porque existe a possibilidade de você iniciar esse trâmite no Brasil e não vale a pena, sabe por quê? É muito caro. Isso é cobrado em dólar, né, que são as unidades consulares. Ele só é imprescindível para aquele que vai fazer mestrado aqui na Argentina e vai ganhar bolsa do governo argentino. Então é um caso muito específico, ninguém normalmente precisa fazer isso, você vai gastar uma grana à toa e é realmente desnecessário, tá bom? Faça sua radicação só quando você chegar aqui, inclusive eu ensino a fazer isso na consultoria Viver Buenos Aires, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a próxima dica, será que você faria isso? Me acompanha que eu vou te falar. É muito comum quem mora aqui acabar só tendo amigos brasileiros. Não faça isso. É claro que você pode ter a sua turma, os amigos brasileiros. É normal as pessoas dos mesmos países se agregarem. Isso acontece com todas as nacionalidades. Por exemplo, aqui tem gente que é russa. Aí os russos andam com os russos. Agora, nada melhor do que você ter amigos argentinos. Então não faça isso. Não se isole só no seu grupo. Procure conhecer pessoas daqui, porque isso vai te ajudar muito. Você vai melhorar o espanhol e vai conhecer uma nova cultura interagindo com seu amigo argentino. Essa vale para turista também, tá? E você que mora aqui, você já deve saber. Não fique falando português em zonas perigosas. Sabe por quê? Chama muita atenção. Por exemplo, se você for ali na Bexaneda, que é um lugar que eu gosto de ir para comprar roupa, evita ir em grupo, todo mundo falando português alto, porque isso chama muita atenção. Quem é malandro sabe que você vai estar com real e aí você se expõe desnecessariamente. Então não faça isso, é melhor não falar do que ficar falando alto em português em zonas perigosas, ok? Morar em província por causa de custo de vida, isso é um erro clássico, As pessoas falam, mas a capital é tão cara, eu acho que morando na província é melhor, inclusive em lugares longes, né? E não vale a pena. Isso é um erro, sabe por quê? Quando você escolhe morar numa província para economizar em termos de custo de vida, o que acontece também é o efeito de você não conseguir um emprego. Mas Gabi, eu não quero trabalhar, eu só vou para estudar, digamos, né? Se for o caso de você estar vindo morar aqui na Argentina com o intuito de estudar. Eu te digo, em algum momento você vai querer trabalhar.
É tão legal, é possível sim trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu bato nessa tecla em vários vídeos meus aqui do canal. E você morando numa cidade muito pequena, você acaba não tendo oportunidade de trabalho. Quando aqui na capital, você tem inúmeras possibilidades de trabalho, em horários distintos, jornadas de trabalho, inclusive curtas, jornadas de 4 horas, de 6 horas, empregos só de finais de semana, e acaba que uma coisa compensa a outra. A gente economiza dinheiro, não é só diminuindo o custo de vida, é economizando, comendo em casa, né, dividindo apartamento com outras pessoas, enfim, existem várias maneiras e eu tô careca de ajudar as pessoas a se planejarem em relação a isso, então não caia nessa cilada. Olha, realmente você não deve fazer isso. Não faça nenhum tipo de assessoria estudantil. Estou te falando isso com todo carinho e sinceridade do mundo. Muita gente, inclusive, me pergunta: ah, Gabi, você tem assessoria estudantil? Eu quero estudar na Argentina. Gente, eu não tenho assessoria estudantil. Aqui mesmo no canal eu tenho vídeos gratuitos que te ensinam como entrar numa faculdade aqui na Argentina. Muita gente, inclusive, me pergunta: ah, Gabi, você tem assessoria estudantil? Não, eu não tenho assessoria estudantil. Eu até tenho uma mentoria onde eu ensino as pessoas a fazerem o que podem e devem fazer para entrar aqui na Argentina estudando numa faculdade sem fazer vestibular. Mas isso é um trâmite muito fácil, é um trâmite gratuito, é um trâmite desembaraçado de maiores complicações. Eu entendo que a pessoa tenha insegurança e queira que alguém faça por ela, mas eu vou te dizer, por lei, esse é um movimento personalíssimo, ou seja, só mesmo a própria pessoa pode fazer. Então eu te ensino a fazer, ou você mesmo, vindo para cá, vai aprender a fazer sozinho. Você pagar uma assessoria estudantil para isso, valores super elevados, que são absolutamente desnecessários, não é uma coisa legal. Não deixe seu celular sobre a mesa de um bar. Aqui é muito comum você ter mesas nas calçadas, é super charmoso. Vários lugares são assim e você acaba se sentindo muito seguro, porque em Buenos Aires a pessoa realmente se sente segura. Mas evita fazer isso, não deixe o celular na mesa do bar, porque aqui o tipo de furto que acontece é justamente esse, né? Aquela pessoa com mão leve, que passa, daqui a pouco você não vê o seu celular. Eu já vi acontecendo várias vezes e te recomendo para que realmente não caia nessa. Acabou a sua viagem e você ainda tem pesos argentinos sobrando? Não troque por real. Você pode levar na casa de câmbio e pegar real, mas não faz isso não. Sabe o que você deve fazer com esses pesos que sobraram? Leva para você fazer compra no free shop. Por exemplo, você quer comprar chocolate, chocolate Lindt, chocolate Milka, né, alguma lembrancinha? A minha recomendação é que você troque no free shop da Argentina. E aí você pode gastar todos os seus pesos. E se você precisar, você aí sim pode pagar com cartão de crédito, né, que vai ser cobrado em dólar, e aí você vai chegar no Brasil e vai comprar, pode pagar até em real. Então é uma excelente dica, você trocar os pesos por real aqui na Argentina, a perda é irreparável, o câmbio é extremamente desfavorável, não faça isso de jeito nenhum. Olha que dica importante que eu vou dar para você, se você for morar aqui na Argentina, por exemplo. Não abra conta em banco sem você ter renda gerada aqui na Argentina. Isso é uma roubada. No início é legal, chegou meu DNI, vou abrir conta em banco. Você pode até abrir conta em banco com a precária, né? O Província faz isso, o Banco La Nación faz isso, tem uma lei, né, que diz que você pode abrir. Os bancos com as bandeiras mais conhecidas, como Santander, Galícia, fazem um certo charme, mas se você levar a lei, eles também abrem. Mas eu não recomendo que você abra conta em banco sem você ter renda na Argentina, porque daqui a pouco você começa a movimentar essa renda e o gerente te questiona. Então, qual é a solução para isso? Ou você tem um emprego aqui na Argentina, que a empresa que te contratou vai te pagar o salário depositando, inclusive é ela que deve abrir a sua conta em banco, isso inclusive te facilita para comprar dólar, ou você mesmo pode ter um monotributo, que eu inclusive ensino como fazer isso na minha consultoria Viver em Buenos Aires. Lá eu ensino que é importante você ter um monotributo. E se você tiver um monotributo, você pode movimentar o dinheiro que for no banco, que ninguém vai te perturbar.
E eu já vi vários brasileiros tendo problemas com isso, depois tem que procurar contador, tem que solucionar essa questão no banco. É muito chato você ter problemas com a Receita Federal aqui, à toa. Você pode se tornar monotributista, é muito bom. Você vai pagar imposto? Sim, mas a sua vida vai ser muito mais tranquila. Vamos para a próxima dica. Para você que chegou até aqui, certamente você está interessado em coisas que você não deve fazer, né? Então você está querendo aprender, por isso eu guardei essa dica especial para você. Sabe qual é a minha dica final, a minha dica bônus? Que você não deixe de aprender espanhol. Parece assim, Gabi, lógico, né? Aprender espanhol é básico mesmo, sabe? Espanhol é uma língua maravilhosa para se aprender. Nós brasileiros temos facilidade em aprender espanhol. Se você gosta de visitar a Argentina, você aprendendo espanhol, você vai aproveitar muito mais sua viagem. E também o que dizer de uma pessoa que quer morar aqui. É óbvio que ela precisa aprender, principalmente a falar o espanhol da Argentina, que é o que nós falamos aqui. É um pouco diferente, você vai ver que tem uma regência diferente. É super importante, melhora seu currículo, facilita na hora de você arrumar um emprego. É super importante para você ter moral com os professores na hora que você estiver fazendo faculdade. E você que ficou até aqui, eu vou te dar também um desconto de 10% na minha escola de espanhol, que é o CAB Idiomas. Então, para que você receba esse desconto e eu saiba que você ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail da coordenadora da minha escola. Basta você entrar em contato com ela e falar: olha, Taina, eu assisti o vídeo da Gabi até o final e quero o meu desconto. Eu vou dar 10% para você. Você vai gostar do valor da mensalidade e vai aprender espanhol de uma maneira muito natural. E eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, curtiu? Faz aqui seu comentário, me conta se você já fez ou deixou de fazer alguma dessas coisas que eu comentei aqui ao longo desse vídeo. Eu gosto muito de saber nos comentários e me diverte muito saber o que você já fez, o que você deixou de fazer. Um beijo e até a próxima. Estoy sacando fotos. Pará, Rufi.